Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores 10 livros de negócios e estamos aqui numa edição especial, pra lá de especial, né, Salibão? Bota trabalho nisso, né? Salibão, quem nos acompanha lá na comunidade Gestão do Amanhã sabe que o Salibão tem algumas galerias na casa dele. Uma galeria de esporte e uma galeria de gestão, né? Que são fotos, imagens que capturaram momentos fundamentais, não só da trajetória do Salib, mas da trajetória do pensamento sobre gestão mundial. E muitas vezes as pessoas nos pedem para visitar a casa do Salibão e tal. Então, para que a gente não tivesse um problema de privacidade, respeitasse a privacidade do Salibão, longe, né, da Clarinha, nós vamos fazer um vídeo, esse vídeo, onde nós vamos mostrar para vocês essa galeria. Mas o que eu quero fazer para você, antes da gente começar esse conteúdo, é uma contextualização. Eu e o Salib, nós adoramos linhas do tempo. Desde a nossa primeira obra nessa retomada, né? Na realidade a nossa segunda, mas nessa retomada, a primeira obra, Gestão do Amanhã, nós sempre construímos linhas do tempo para que a gente possa entender a atualidade e o presente. A nossa tese é que você só pode ter condições de analisar com profundidade o que acontece hoje se você tiver uma visão clara de onde viemos, da essência da nossa trajetória. Então, qual é o disclaimer que eu quero dar aqui para você nesse encontro? Entendam isso como a linha do tempo do sistema de pensamento sobre gestão no mundo e como ele impactou o sistema de pensamento sobre administração no Brasil, que é mais ou menos isso. Por isso que eu queria começar do começo, Salibão. Quando surge a HSM, né? Então aqui você tem uma imagem, você com seus sócios, né, no início do projeto, no surgimento da HSM, né? Sim, estou aqui com o Harry Ufer, meu grande amigo, parceiro, que nós começamos a HSM juntos, em 1987, né, com a Marina Domingues também, nossa sócia, com o Tom Peters, né? Esse evento foi mais para 1990, né? 90? Que nós conseguimos trazer o Tom Peters. O Tom Peters na época, nos anos 80, Sandro, nossa, ele era assim, cara, você não tem ideia como era difícil trazê-lo, né? Foi o primeiro midiático, né, Salibão? Ele foi a primeira estrela da gestão. O né? Drucker foi o primeiro pensador da gestão, né? O pai de tudo. Nos Estados Unidos o pessoal brinca que o Drucker inventou a gestão e o Peters a pintou com Technicolor, entendeu? Perfeito. Essa que é ele está para isso talvez como Magic Johnson, né? Alguma coisa assim. Esses caras que transformaram isso num show. Exatamente. Né? Ele teve essa habilidade de popularizar a gestão, a linguagem e tal. Nós começamos, o ano era 1987, nós começamos literalmente em janeiro, sem dinheiro, sem nada, né, com uma ideia, né, agregamos patrocinadores para viabilizar o projeto. A inflação era 5.500% ao ano, né? Naquela época, empreendedor era alguém que não conseguia arrumar um emprego, né? A gente era uma pequena empresa que hoje seria uma startup. E começamos, né? Sim. Já pensando grande, né? O Harry já vinha com uma experiência fantástica lá da Bayer, né? Ele com 24 anos chegou a ser assessor direto do presidente da Bayer do Brasil. Então ele veio com uma parte... Então a gente se complementava muito bem. Eu com grandes ideias, o Harry com a parte de gestão forte, a Marina com uma gestão também. E aqui o Tom Peters, né? O Peters, ele deu... Só então para vocês entenderem, né? O H... Harry. O S... Salibão. Marina. E aqui o Tom Peters. Tom Peters, né? O Tom Peters... 3 anos depois vocês terem fundado a empresa, vocês trouxeram um dos maiores speakers do mundo, se não o maior naquela época, né? Com certeza. O Tom Peters, ele escreveu o primeiro blockbuster de gestão do mundo, que era In Search of Excellence. Os livros de gestão naquela época, Sandrão, eles vendiam assim, era um baita best-seller, mas um baita best-seller, vendia 100 mil exemplares. O In Search of Excellence vendeu mais de 5 milhões de cópias. 5 milhões de cópias. Ele colocou a gestão, que era tinha uma palavreado complicado, né? Como é que chama? Que a gente fala? Mais acadêmico. Tudo. E o Peters, ele introduziu revolução, introduziu ruptura, obsessão pelo cliente. Uma nova semântica. Né? Uma nova semântica, exatamente. Ele introduziu uma nova semântica. E o que aconteceu é que popularizou isso. Né? As pessoas começaram a entender que a gestão não era confinada à diretoria da empresa. Era como diz o meu amigo César Souza, o nosso amigo, né? Do PLP, né? Do porteiro ao presidente. E o Tom Peters, ele trouxe isso.
Como foi trazer o Peter, Salibão? Teve muito desafiante? Difícil, muito difícil. Eu fui várias vezes. Porque a HSM ninguém conhecia, as pessoas né? não têm ideia, né? Eu fui assim, 4 anos indo lá para falar com a secretária lá em Palo Alto. Né? E finalmente a gente conseguiu com que ele concordasse. E ele, de repente, eu estou em férias, né? Primeiras férias, depois de 4 anos, na Martinica, né? O Clube Med veio uma coisa assim, um recado, né? Porque não tinha telefone no quarto. Telefone celular, né? Botando assim, a minha secretária falou, Tom Peters não vai vir mais. Pô, mas ela podia ter dado um recado diferente, me liga, né? E aí eu falei liguei para a secretária, falando, ele mudou de ideia, mesmo com o contrato assinado, eu falei que eu vou processar o Tom Peters, não dá, né? E aí eu falei, não, eu vou ir para Martinica, eu vou interromper minhas férias, fui lá para Palo Alto, e fiquei lá até ele mudar de ideia. Ninguém sabe dessas coisas, né? Eu fiquei 4 dias sentado na recepção, até ele me atender e mostrar para ele que o negócio aqui no Brasil era importante, sério, que era grande e que a gente ia se ferrar se ele não viesse. Mas e aí ele veio no dia do evento? No dia do evento, às 6 da manhã, Sandrão, toca o telefone do apartamento que eu alugava, eu atendo, ele falou, José, here's Tom. Eu falei, Tom, what happened? O que aconteceu? Ele falou, esqueci a gravata. Não, ufa, esse problema é pouco. E aí eu peguei uma gravata e emprestei para ele. Por isso que ele está mostrando a gravata. Por isso que ele está mostrando a gravata aqui. Este é um marco importante. Aí, de novo, não é um marco importante só na história da HSM. O Brasil não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Não havia internet, não haviam meios de comunicação que propagassem. Ninguém sabia como o Tom Peters parecia. Quando você me apresentou o Philip Kotler, eu pensava que o Kotler era um livro. Não tinha internet, pessoal. Eu estudei o Kotler a vida toda. Harry falou, ele falou, nós temos que trazer o Kotler, né? E como eu estudei Kotler no MBA, naquela época, quando eu estudava um autor no MBA, na faculdade, o cara já tinha morrido faz tempo. O cara já morrido há 50 anos. Eu falei, mas Harry, ele morreu faz tempo. Eu falei, não. Aí descobri que o Kotler estava com 55 anos. Graças a Deus, está até agora com você. Então, ele está com 93 e ainda andando. Aliás, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Exato. Agora, Salibão, isso daqui foi um marco, né? Isso daqui foi um marco. Agora, daí, né, nessa evolução, a gente pode até definir, aqui tem uma história legal, mas é importante a gente trazer que a estrutura da HSM, ela traz foi tão relevante que você começa a internacionalizar o projeto. Uhum. Eu gosto muito dessa imagem aqui, né? Essa daqui é muito legal, quando você leva Peter Drucker para a Argentina, começa a operação na Argentina, e o Drucker vai à Argentina, que também foi um marco para a Argentina, não foi? Pois é, Sandra, pega aquela fotinha à esquerda. Essa? Não, lá, mais no cantinho aqui no canto. Aí. Essa daqui. Ah, que legal! Olha que legal essa foto. Isso aqui, ó, em frente ao Hotel Sheraton, em Buenos Aires, um baita de um cartaz, Peter Drucker em Argentina. Foi um marco também para a América Latina. Com certeza, foi a primeira vez que ele esteve na Argentina, né? E aqui nossos 2 sócios argentinos, grandes amigos, né? Uma das coisas que eu tenho muito orgulho que nessa jornada acabei amigo de todo mundo. Sim, que é difícil, não há dúvidas, não há dúvidas. E tá aqui o Eduardo Bruchu, o Nelson Dubosc, Peter Drucker e eu, né? A gente lotou o evento, né? Assim, nunca tinha tido tanta gente, acho que umas 3.000 pessoas no Hotel Sheraton, né? E nesse evento foi interessante porque no meio do evento, Sandrão, pega aquela foto lá, no meio do evento... A Argentina estava numa situação incrível, né? Pois é, eles dolarizaram a economia, fizeram a paridade 1 para 1, e de repente a Argentina ficou rica. o peso que não valia nada virou $1, né? Exato. E o Cavalo e o Menem, que fizeram aquele milagre, né? A curto prazo, depois aquilo lá teve consequências terríveis a longo prazo, né? Sim. Mas o Menem era um herói, né? E ele chega, né, Sandrão? Ele entra aqui no meio do evento, de repente, sem avisar. E ele aparece, todo mundo olha para ele, né? Aí eu saí correndo. O presidente da Argentina. Aqui, o Carlos Menem. Aí eu saí correndo pro palco, né? E o Peter Drucker ele tava com 84 anos e ele tinha problema de audição, né? Então quando ele falava, ele desligava o aparelho dele. E eu cheguei lá, falei, Peter, the president's here. Ele falou, what are you doing here? No palco. Ele falou, get out of my stage. Sai daqui. Eu falei, the president. Ele falou, who? Quando ele falou who, assim, o mundo inteiro ouviu. Aí ele entendeu que era o Menem, né? Aí o Menem foi. Olha que relevante. O Menem foi, subiu no palco, né? Todo mundo aplaudiu, o cara tava em alta, né? E ele falou, vim aqui com toda humildade aprender com um mestre, né? Foi a primeira vez que um presidente entrou no palco da HSM. Foi muito legal, foi um momento bem bacana. E aí acho que a gente pega carona
numa personalidade que é seminal para sua evolução e para HSM, que é Peter Drucker. Aliás, eu já adianto, né? Nós temos o podcast que nós fizemos especial com Peter Drucker. Quem desejar é só ir lá no Gestão do Amanhã Podcast, aqui nessa mesma playlist. Nós só fizemos sobre Drucker. O Salib é um dos únicos brasileiros, daqui a pouco a gente vai falar sobre o outro, que interagiu com o Peter Drucker. E foi um verdadeiro fenômeno, né, Salibão? Quando vocês trazem o Drucker, aqui tem algumas imagens, né, algumas fotos incríveis, né? Como essa foto é muito especial. Né? Você foi até lá. A gente fala toda hora do Drucker, olha as evidências aqui, né, Salibão? Você vai até a casa do Drucker, né? Para convencê-lo a vir ao Brasil. Ninguém né? sabe que eu tenho, naquela época, o Drucker sempre foi muito educado, né? Sempre valorizou. Mas as pessoas mais chatas ele valorizava, né? E eu não que você seja chato, né? Não, mas eu era insistente, né? É assim, persistente. Persistente. Como dizem os americanos, driven. E eu tenho 7 nãos, colecionava nãos do Peter Drucker. Ele mandava um cartão já feito, caro, ele botava o nome da pessoa, infelizmente o Drucker não viaja mais, tal. E eu tentei 7 vezes, né? Até que eu falei, cara, eu vou fazer uma última tentativa sem ele perceber. Eu falei, posso visitá-lo, já que o senhor não quer vir no Brasil? Eu gostaria de pelo menos conhecê-lo, porque eu trabalho com gestão. Ele falou, não, visitar você pode. Visitar você pode. E aí, naquela semana, eu pedi para 10 gurus, a HSM já estava mais avançada, escreverem para o Drucker por que ele tinha que vir para a HSM naquela. Aí, quando ele foi me buscar no hotel, já com 84 anos, né? Eu entrei no Toyota velho dele, que já me chamou a atenção, no Toyota velho, Sandrão. Cara milionário. E ele passou por cima do canteiro. Eu falei, meu Deus. Aí quando a gente chegou na casa dele, né, entrei na casa dele pela primeira vez, eu tava curiosíssimo, né? A primeira coisa que eu faço quando eu entro na casa de alguém é ver os livros que estão em volta. Eu falei, diga-me o que está lendo que eu te direi quem é. Cara, eu me surpreendi. Nenhum livro de gestão, Sandrão. Só livros de história, de política, de economia, sociologia. E vocês veem aqui essa biblioteca, só livros antigos, não tinha nada. A única coisa relacionada à gestão era uma revista Economist que eu vi numa mesa, né? Mesmo assim, e ele me puxa pra sala e fala assim, quando que é o evento? Eu falei, mas que evento? Eu falei, não me convidou para um evento? Cara, o cara tinha mudado de ideia em um segundo. Eu peguei, simplesmente liguei pro Harry, falei, Harry, o cara aceitou. Eu falei, bota a data, se a gente não achasse auditório, a gente ia pegar um terreno, Sandrão, porque era tão evidente que ele ia lotar o evento, a gente ia pegar um terreno, cobrir o evento e fazer o seminário, né? E, felizmente o Anhembi tinha lugar, e a primeira vez que ele veio a gente lotou o Anhembi, não tinha mais lugar, foi um negócio assim impressionante. Ele com 84 anos, e olha, eu demandava dos palestrantes. Hoje que a gente vê palestras de 15 minutos, eu já fui convidado para dar palestra de 7 minutos. Os nossos eventos eram de 8 horas. Profundidade. O cara falava 8 horas, Sandrão, quase 8 horas. O Peter Drucker falou, ele falou, mas quanto tempo eu tenho que falar? Eu falei, 8 hours. Ele falou, what? 8 hours. Ou seja, você saía de lá com quase uma formação, Sandrão. Muito bom. Ele falou 8 horas sentadinho numa mesa, né? E aí depois, todo ano você ia visitar o Peter Drucker? Aí começou uma amizade muito grande, né? Ele queria... nós viajamos para Foz do Iguaçu, que ele adorava, fomos para as ruínas jesuítas. Aí eu comecei a entender o Drucker, né? Pega assim. E eu comecei a entender o Drucker, o amor, a paixão dele pela história, né? Pelo conhecimento, pelo que vinha lá de trás. A gente andava nas missões jesuítas, né? E ele falava de história. Ele falava pouco de gestão, Sandrão, né? Que loucura, né? E aqui tá, ele em Buenos Aires, depois eu vou falar dessa foto aqui. É uma foto aqui icônica, né? Imagina o Peter Drucker sentado e eu lá. Essa foto é tão icônica que se transformou no mosaico que vocês estão vendo aí. E então foi assim, até hoje, Salibão, né? Até hoje é o nosso mentor intelectual, né, Sandrão? Não há dúvida. E tem um negócio aqui, ó, que nós já falamos. Isso daqui eu quero que vocês dêem um close aqui, ó. Nós já falamos sobre isso, porque a gente tem que lembrar que naquela época não havia o fax estava começando. Internet, o fax estava começando. Se consegue falar? Sim, isso aqui é um fax. Ó, deixa eu só ver a data aqui, 2002. 2002, né? Estamos falando há quantos anos atrás? Pois é, 23. Não mais. 2002. Isso, 23 anos atrás. Foi a primeira Expo, não foi? Exatamente. Segundo. E por aí. E ele se comunicava só por fax, né? E aqui eu tenho... Olha como ele era cortês. Né? Isso daí reserva um ensinamento para todos nós. Esse cara era o maior pensador da história da humanidade sobre gestão. Olha a cordialidade dele, ter o trabalho de mandar um fax. Pois é. Né?
E ele fazia, né? E ele mesmo, quando ele errava, né? Ele corrigia a mão. E naquela época a internet já estava vindo, Sandrão. É, época 2002, mas né? ele, apesar de escrever artigos incríveis de tecnologia na Harvard Business Review, ele fazia questão do fax. Era coisa, sabe o processo dele? Sim. E ele mandava, e ele também tinha dificuldade de olhar na tela, né? E aqui tá aqui. Eu perguntei para ele se eu poderia visitá-lo aquele ano. Ele falou assim: nada nos faria mais felizes do que a sua visita. E ele pautou aqui. Foi a primeira Expo, né? E ele não veio para a Expo, vieram outros caras. Ele já não estava viajando mais. Ele primeiro, assim, primeiro minhas congratulações mais calorosas sobre o sucesso da Expo Management. Você é um trabalhador milagroso. Porque no Brasil você tem que fazer milagre. Né? Já fazia milagre. Desde a época. Desde aquela época o Salibão fazia. Olha que legal isso, né? De novo, primeiro a distinção do Salib, evidente, mas você colhe aquilo que você planta, né, cara? Incrível, né? Só pra gente concluir essa história do Drucker, né? O Salibão acabou sendo uma das maiores autoridades do mundo em Peter Drucker. Se levanta um pouquinho, Salibão. Olha aqui, isso daqui. Conta pra gente aqui essa imagem, Salibão. Eu fui convidado para falar para o Instituto Americano de International Management Consultants, a maior organização de consultores dos Estados Unidos, para falar sobre o Peter Drucker. Né? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. E transmitido para o mundo inteiro. Né? Tanto que depois eu recebi diversos convites. O primeiro convite que veio foi muito interessante, Sandrão, foi da Mongólia. Eu acabei dando uma palestra para os mongoleses, né? Às 2 da manhã, Sandrão. E eles queriam que eu fosse lá em dezembro. Aí eu perguntei qual a temperatura média, ele falou -30. Eu acho que é melhor fazer por videoconferência. E aí, só pra gente finalizar definitivamente, aqui é a última vez que você esteve com ele, Salibão? Sim, Sandrão, nós fizemos um evento em Los Angeles. Los Angeles. A HSM já estava bem internacionalizada, né? Nós fizemos um evento em Los Angeles. Ele veio falecer 2 meses depois. E ele veio para o evento, né? Ele estava muito doente e ele fez questão de vir para o evento. A gente homenageou aqui a Doris Drucker, que tem muito a ver com o Peter Drucker, né? Mulher, foda. A gente fazia study tours, né? Eu lembro que o nosso amigo Paim perguntou para a Doris: o que você acha de ser casada com um cara tão incrível? Ele falou: pergunta para ele de ser casada, como é que é ser casado com uma mulher tão incrível que nem eu. Essa história é tão interessante que depois de Peter Drucker vir a falecer, em reconhecimento ao carinho do Salib por Drucker, a Doris veio ao Brasil, visitou a gente lá na HSM. Com 97 anos. Você fez um jantar aqui para ela, eu participei. Com 97 anos. Com 97 anos para agradecer ela viveu até os 104. 104. Jogou tênis até os 102. Nossa Senhora. Porque eu desenvolvi uma amizade com a Doris. Que mesmo o Peter Drucker falecendo em 2005, a nossa amizade foi por mais 10 anos, né? E eu ia todo ano visitá-la, né? E ela me convidou para o 100º aniversário, né? E aí eu estava no restaurante com ela, né? Ela falou: José, você sabe quantos anos eu faço hoje, né? Eu falei, yes, Doris, one. Ela falou: não, shh, don't say. Eu falei: Doris, qual é o segredo da longevidade? Ela pegou uma copinho de vodka. Ele falou: vodka. Muito bom. E aí, a HSM voa. Não só a HSM voa, como o sistema de pensamento sobre gestão, né, Salibão, vale frisar, nós já escrevemos sobre isso, ele também ganha um impulso incrível ali nos anos 90, enfim, né, Tom Peters abre a picada, mas aí aparecem os grandes pensadores, né, Salibão? Pois é, mas o que o Tom Peters fez foi muito importante, Sandrão, porque ele colocou as várias áreas da gestão em destaque. Isso é. As pessoas começaram a entender que gestão não era só para onde você está indo, não era só gestão, que a gestão tinha qualidade, a gestão tinha customers, serviço ao cliente, a gestão tinha relacionamentos. Então começaram a aparecer os gurus mais nichados. Sabe? Exatamente. Então assim, juro por Deus, se não existisse o Tom Peters, ele abriu a picada. Provavelmente a HSM não seria... Interessante. Porque a indústria não se mobilizaria dessa forma. Falando em pensadores importantes, nós temos vários aqui, né? Por exemplo, aqui é uma foto mítica, daqui a pouco a gente vai falar sobre empreendedores também, ou líderes empresariais, mas o Michael Porter, né? O Michael Porter, seguramente, também existe um programa, um podcast que nós fizemos sobre o pensamento do Porter. Ele foi o primeiro pensador sobre estratégia em termos tradicionais, foi quem inaugurou os trabalhos também, né, Salibão? E você trouxe várias vezes o Michael Porter ao Brasil, não é, Salibão? Sim, o Michael Porter, ele colocou a estratégia no mapa, né? Sim.
vocês terem uma ideia, até 1980 não existia um curso de estratégia em Harvard. Sim. Na Harvard Business School, Sandrão, era tudo colocado debaixo do Business Policy. E o Porter, né, que veio com uma visão de fora do business, porque ele recebeu um PhD em economia industrial, né? Então ele começou a estudar muito das questões das barreiras de entrada, tal, de empresas que tinham lucratividade durante muito tempo, né? Qual era a infraestrutura disso. E ele teve um sucesso que nem ele jamais, né? Ele virou o primeiro professor estrela, Sandrão. Olha que coisa. Vamos lá. Se o Tom Peters foi o primeiro palestrante estrela, o Porter foi o primeiro professor estrela. O professor, quer dizer... Blockbuster. O primeiro blockbuster. Assim, cara, é impressionante. Trabalhando 25 anos com ele, ele lotou as plateias durante 25 anos, Sandrão. Foi várias vezes. E aí você... Agora, essa foto aqui, Sandrão, é interessante, porque o Michael Porter me convidou para assistir um jogo do Boston Red Sox, lá em Boston, né? Eu gosto muito de beisebol. Então ele me levou e a gente estava passando pelos camarotes e damos de cara com o Jack Welch. A hora que eu vi os dois, eu falei, posso fazer um evento de 1 hora com vocês agora? Eu anuncio pelo microfone. $50 mil atrás ia lotar. Então, assim, esses dois caras, né, que depois tiveram um pouco das suas teorias disruptadas pela tecnologia, mas na época eles eram as maiores estrelas das suas áreas de atuação. Eu trabalhei aqui com o Jack Welch, Daqui a pouco nós vamos falar do Jack Welch, mas antes vamos continuar nos pensadores, porque aí tem outro pensador incrível. Qual foto que eu vou pegar aqui? Mas tem outro pensador incrível, que é um querido, que nós já falamos sobre ele, que justamente vem de encontro a essa lógica dos professores segmentados que transformaram em grandes estrelas, que é o caso do Philip Kotler que nós comentamos, né, Salibon? Exatamente. Philip Kotler, nosso grande amigo até hoje, inclusive endossou um livro do Sandrão de vendas, né? O meu primeiro livro. Ele foi o cara que colocou o marketing na coisa. Mas o que é mais interessante do Kotler, Sandrão, é que ele não só foi o criador dessa prática, né, do marketing, como até hoje ele é referência, Sandrão, com 93 anos, Sandrão. Ele conseguiu se reinventar através dos tempos. Continuamente. Né? Se você perguntar os dos 4Ps, ele falou, cara, eu enterrei os 4Ps há 20 anos atrás. Então ele mesmo cria ideias e enterra ideias. Essa que é a coisa. E Salibão, o que me chama a atenção, e aqui eu acho que tem uma tangibilização disso, o Kotler, quando eu era jovem, então Kotler, eu estudei marketing, né? Então eu era apaixonado por tudo que se referia a isso. Era espantoso como o Kotler ia nos eventos. Você estava num evento lá para 4 mil pessoas, você olhava um senhorzinho com a cabeça baixada estudando o que estava sendo apresentado no palco. Isso é muito raro com esses pensadores, né? Então a ânsia do Kotler pelo aprendizado é um negócio incrível. E aqui nessa imagem acho que diz respeito a isso, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Você sabe que uma das... quando na verdade, o primeiro cara que nós fomos atrás, o primeiro grande nome, foi o próprio Kotler, né? Por exemplo, eu estudei o Kotler, o Harry estudou o Kotler. Falei, cara, nós temos que trazer o Kotler, né? Depois que nós descobrimos que ele tinha só 55 anos, né? Eu falei, nós temos que trazer o Kotler. Ia lotar também. Ia lotar. E lotou. Ele sabia que ia lotar, né? E ele falava não, até que ele falou sim, né? E ele falou sim, Sandrão, quando a gente não tinha jeito de trazer. Eu não queria vir ao Brasil, estava ocupado com o mundo inteiro. Dei perder mandado. Eu falei, cara, nós vamos blefar. Né? Eu e o Harry fizemos uma oferta para ele, além das nossas imaginações, para ver se chamava a atenção dele, né? E eu sei que eu estava, Sandrão, naquela época, era começo da HSM, para pagar minha passagem para os Estados Unidos, eu trabalhava na Academia Militar dos Estados Unidos para dar lições de tênis para os cadetes e para a molecada, e aquela passagem me fazia visitar... Quer dizer, você ia lá fazer um summer job ou algo do gênero? Exato, e dormia no sofá do meu amigo e saía de lá ou com voos baratos ou de ônibus para visitar os palestrantes. Só um pouquinho. Que ano era isso? 1987, 88. Percebe? Mesmo depois que a gente começou a HSM... É isso que eu queria falar. A gente começou... A HSM já existia, ele já era um empreendedor, na época não havia esse termo, né? Era empresário na época. Pois é. E mesmo assim, podia ter dinheiro para ir de avião e tal, mesmo assim economizava a grana toda para construir valor no negócio. E deu certo. Pois é, e eu lembro que aí eu e o Harry tinha uma afinidade muito grande, né? A gente sabia que a gente tinha que ir lá. Não adiantava só por carta, por telefone, tinha que botar, cara, o presencial, cara. Não tem como. Não tem nada diferente. Agora, Sandrão, o que é diferente nessa foto aqui? Nós temos várias fotos aqui. Tem vários Kotler. Mas aqui, essa foto essa aqui é bonita. É quando eu e o Kotler no avião,
indo de um seminário de Belo Horizonte para Brasília, ele falou: José, minha maior frustração no tênis é não conseguir bater o backhand direito, né? E todo mundo sabe que eu venho do tênis, aí eu tava com a minha raquete, eu ensinando no aeroporto. Quem tirou essa foto foi a Bia Vale, que acompanhou o Kotler durante vários anos aqui. E eu ensinando o Kotler no aeroporto de Brasília a bater esquerda, Sandrão. E ele com os seus 80 e tantos anos, já estava com 85, 86, né? Ou seja, o desejo dele de aprender continua forte. Evoluir, continua forte. E aí, o que eu quero fechar o nosso capítulo com o Kotler é que mais recentemente, essa relação é tão forte, e o Salib, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mudou a sua posição, mudou de cadeira, mas recentemente você fez um evento com o Kotler, né? Pois é, fui convidado pelo pessoal lá da FESP, lá de Curitiba, né? Evento organizado aqui pelo meu amigo Rogério Mainardes, né? Onde eu e o Kotler falamos... Dublaram, ele via videoconferência, ou Zoom, falando sobre o marketing no século, na era da inteligência artificial, e eu entrei com a parte de estratégia na era da inteligência artificial. Mano, lotou o evento, foi transmitido para vários lugares e foi um sucesso. Pois é. E aí, Salibão, aqui nós temos um Kotler maravilhoso. Agora, veja, vamos continuar na segmentação, que aí a HSM começou a evoluir como um sistema de pensamento de gestão, que ele começou a ficar segmentado, como você falou. E você começou... Essa segmentação, Sandrão, deu vida... para HSM, para a indústria de publicações, para materiais, os MBAs. O MBA começou a explodir. Porque o MBA não era uma realidade. A hora que você via que você podia, que era do PLP, né? Você tinha um público muito maior do que simplesmente aqueles 10 caras da diretoria, entendeu? E aí a gente tem figuras incríveis, né, Salibão? Como, por exemplo, o Clayton Christensen, que foi quem popularizou o conhecimento sobre inovação, né? As obras do Christensen, foi o primeiro professor a trabalhar isso também de uma forma mais abrangente, e você trouxe o Christensen várias vezes, né? Pois é, o Christensen, eu tenho 1,90, pessoal, imagina o tamanho do Christensen, né? Eu tô baixinho aqui nessa foto. Ele era gigante. Mas o Christensen é um cara muito especial. Querido ele foi o primeiro acadêmico a entender o impacto da tecnologia na gestão, Sandrão. Antes a gestão e tecnologia eram separados, e ele foi o primeiro cara a entender como você podia inovar através da tecnologia e disruptar uma indústria inteira, né? Exatamente. Então ele muito bem sumarizado. Assim, como exemplo, né, nós temos um Nubank que entrou lá com um cartãozinho de crédito, ninguém dava muito nada, usou a tecnologia e bumba, virou o maior banco do Brasil, né? Não há dúvida. Só que ele fez isso nos anos 90, né? Isso é relevante. E você fez vários eventos com o Christensen, né? Sim. Agora, nessa linha, a gente foi... o sistema de gestão ele foi evoluindo e surgiu a tecnologia. Que por isso que eu gosto. O Christensen, de alguma forma, já começou a falar da inovação, mas a tecnologia não estava embarcada. E quando a tecnologia vem, não era como hoje, né, Salibão? Era nos primórdios do Vale do Silício. Tem um pensador que também é um pensador sinal, que também temos um programa sobre ele, quando a gente fala de Steve Jobs, está lá num dos nossos podcasts, que é o Regis McKenna, né, cara? O Regis McKenna, ele foi mentor do Steve Jobs durante 25 anos, até a morte do Steve Jobs. Né? Aqui estou eu com o Regis e com a Diane, que é a esposa dele, num evento no Rio de Janeiro. E o que é diferente do McKenna, Sandrão? Eu acho que tem muito a ver com o sucesso da HSM, porque durante o meu MBA, né, o meu MBA em Administração Internacional, a gente tinha 1 ano e meio de parte prática e 6 meses no meio do MBA com um estágio. Né? E eu estagiei numa empresa, que na verdade, numa startup, né, com 4 pessoas, então no primeiro dia já era o quarto da empresa, que fazia software para a indústria de confecção. E o meu chefe, o dono da empresa, a primeira coisa que ele me deu foi o livro do McKenna, chamado Regis Touch. Ele falou, read it, o Sr. Ben Gloss. Read it. Aí eu peguei aquele livro, eu estava no meio do MBA, com aquelas coisas mais estruturadas, né? E aí eu percebi, lendo aquele livro, que a turma da tecnologia pensava um pouco diferente sobre gestão, Sandrão. E não era só tecnologia, mas a maneira que eles pensavam era diferente. E não é à toa que hoje as empresas de tecnologia dominam. Você vê como isso vai evoluindo, né? Não é à toa. Não é à toa. Não é só programação. Não é só computador. Tem todo um pensamento. Sistema de pensamento. Cara, eu fiquei enlouquecido com aquilo. Eu falei, tem que ver. Sandrão, como era duro trazer o cara. Imagina. O cara tava no topo. Olha, o cara era mentor do Steve Jobs. Não, ele tava assim naquela época. Um deles era o Steve Jobs. Sai em capa de revista, pra você ter uma ideia. Eu consegui uma reunião com a secretária dele, né? A Gayle Host. Gayle, você tá me ouvindo?
Um abraço. Lembra do cano? Eu te amo. Lembra do cano que você me deu? Eu te amo. Lembra do cano que você me deu em Palo Alto, quando eu fui te visitar, né? Imagina. A secretária te deu cano. A secretária. Cara, Sandrão, imagina, pra eu pagar uma passagem, eu comprava parcelado, né? Que a HSM tava começando ainda. Eu chego em Palo Alto, Sandrão, chega lá, não tem ninguém no prédio, Sandrão. Juro por Deus, eu tinha 28, 29 anos de idade. E aí, continuo insistindo, eu respirava fundo, não mandava o cara para aquele lugar que eu gostaria, né? Respirava fundo, vamos, tem que ter paciência, no final, consegui uma reunião com ele, e aí nasceu uma amizade e grande, né? Que dura até hoje. É sobre isso que eu queria falar. O que é mais legal é que eu não consegui, acho que o único cara de relevância que a HSM não conseguiu trazer foi Steve Jobs. E a hora que eu tentei... Porque você tinha ele, né? O Makina tentou me ajudar. Mas ele estava tão focado na Apple, nas coisas, que ele não dava palestra para ninguém, a não ser a abertura dos produtos, né? Que ele lançava os produtos. Mas então eu ficava sabendo, né, pelo Makina, todos os passos, todo aquele background, né, por trás do que estava acontecendo no Silicon Valley, eu ficava fascinado com aquilo. E eu falava, cara, o caminho está por aí, né? E então aquilo levou... e tanto que hoje reflete o nosso trabalho. Mas é que foi o começo de uma semente que explodiu nos anos 2000. Exatamente. E essa imagem aqui, ó, essa foto, você... É com uma máquina que você está caminhando aqui na praia, né? O que é isso? Então, Sandrão, Só uma observação, pessoal. Tem preço caminhar na praia com o cara que foi mentor do Steve Jobs? O que você perguntaria pro cara? Você entendeu, né? É isso, pois né? Eu lembro que uma das coisas também que eu e o Harry tínhamos muito em comum é que a gente tinha aquela questão de vai lá buscar o cara, né? Como quando o cara vier, vai lá viajar com o cara, né? Vai lá assim, e aí o que aconteceu? O meu pai, ele tinha um poder do relacionamento fantástico, né? Ele cativava as pessoas, eu via as pessoas em volta dele, e cara que assim, não tinha grandes posses, entendeu? Mas ele cativava, então aquilo lá eu acho que eu peguei bastante dele, né? Então eu convidava os gurus para vir para o Brasil e falar assim, olha, eu quero te convidar, custo da HSM, para passar um fim de semana no Rio, para passar um fim de semana em Búzios, para Foz do Iguaçu. Eles falaram assim, mas eu não quero gastar o teu tempo. Eu falei, não tem problema. Aí o que eu faço? Imagina, passar 3 dias com o Kotter. Vamos mostrar outra aqui que eu tinha esquecido. Essa daqui, ó. Aqui nós temos o Drucker, né? Pois é. Eu e o Drucker aqui na Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Que ele com a bengalinha dele, né? Ele fomos 2 vezes. E ele subia e baixava. Subia, eu falei, quando que esse cara vai parar? E eu ficava atrás dele, né? Porque ele estava com uma idade avançada, porque se ele escorrega, eu pego o cara. Tem que pegar, e uma vez ele escorregou e eu peguei ele. Né? Não perderíamos o Drucker antes. E indo além do networking, né? Que é um conteúdo que nós produzimos já. Indo além do networking, construindo relações de valor. Né? E mostrava para essa turma, né? Como eles me mostravam um mundo que eu não conhecia, né? Eu mostrava para eles também um mundo que eles não conheciam. Perfeito. Então ficava aquela troca, sabe, Sandrão? De mostrar nossas belezas aqui, coisas do Brasil, porque aquilo alucinava a turma, né? Nessa linha de construção de relacionamento, eu quero dar um salto no tempo, a gente vai trabalhar mais 2 pensadores fundamentais que até hoje se mantêm na ponta dos cascos. Um é o Jim Collins. Sim. Né? Essa imagem aqui do Jim Collins. Você sempre comenta que você conheceu o Jim Collins quando era James Collins. James Collins, né? Eu lembro que eu jogava naquela época, né? Tem até uma foto minha com o Jim Collins, com o George Paul Lehmann. Tá aqui, ó. Se quiser pegar essa foto aqui. Eu jogava tênis com o Jorge Paulo, tipo 3 vezes por semana, né? Entre meus 27 até 30 e poucos anos. E ele chegou um dia e falou, olha, eu fui fazer um curso em Stanford e eu conheci um professor, um jovem professor que você devia trazer, né? Eu falei, mas quem é, né? Ele falou, James Collins. Eu falei, pô, legal, mas ele escreveu que livro? Não escreveu livro nenhum. Eu falei, mas ele é professor? Ele falou, não, ele é meio que instrutor, né? Um professor de segunda, um jovem professor. Ele só tem um MBA. Eu falei, pô, como é que eu vou trazer um cara desse, né? Eu falei, bom, se o cara falou, tem que conhecer. Aí comecei a conhecer. E naquela época o Jim Collins estava começando a escrever um livro chamado Built to Last. Built to Last, né? Feitas para durar. Perdão. Depois eu e aí quando eu entendi, eu percebi que o Jim Collins ia explodir. E aí eu marquei o Jim Collins, né? Ele veio para o Brasil pela primeira vez, quando ninguém conhecia, inclusive na mala direta estava James Collins. É mesmo? E depois o trouxe pela segunda vez aí para a Argentina, né? E aí
ele pegou um sucesso muito rápido e muito novo, né? E aí ele falou, José, o que eu faço, né? Para onde eu vou? Ele falou, eu acabei de receber um convite para escrever o Built to Last 2. O que eu faço com a minha carreira, né? Eu falei, não escreve, porque você acabou de lançar, você faça pesquisas profundas sobre os temas. A hora que você olhar para o teu livro e falar assim, esse livro é tão bom ou melhor que o Built to Last, aí você lança. E mais, não comece uma empresa de consultoria, porque é outro business, seja um pensador, faça os seus workshops, e ele seguiu por aí até hoje, ele né? agradece. Até hoje, tem áudios que eu já ouvi ele agradecendo tanto você. Que todo aniversário ele manda um áudio de 5 a 10 minutos. E ele agradece. Só para vocês terem o contexto, então, o Jim Collins seguramente hoje deve ser o pensador mais popular do mundo da gestão. Feitas para crescer, feitas para durar, feitas para crescer, porque os gigantes caem. Todas as obras do Collins venderam milhões, né, Salibão? Milhões. E influenciaram todo um sistema de pensamento sobre gestão, inclusive no Brasil, derivado dessa visão. E aí você tem o Jim Collins, tem outro pensador que é muito peculiar, né, Salibão? Deixa eu pegar uma imagem dele aqui. Pode ser qual pode ser essa. Que também é uma figuraça que continua muito em evidência, né? E aí nós temos a sorte de ter uma relação maior com ele, que é o Ram Charan, né? Os coautores, né? Somos coautores. Nossos coautores. Charan também é um cara que a gente acabou conhecendo com o tempo, né? Acabamos nos aproximando e o trouxemos várias vezes para o Brasil. E aí, há pouco tempo atrás, dois anos atrás, ele me ligou, José, quando que você vai nos Estados Unidos? Eu falei, eu tô indo no mês que vem. Ele falou, posso te visitar? Eu falei, pode, né? Pode. Ele saiu de Nova York para Flórida, né? Para me visitar. E aí ele falou, olha, tenho acompanhado o trabalho seu e do Sandro, eu queria escrever um livro com vocês, o que você acha? Eu falei, vamos, né? Liguei pro Sandro, não, temos um novo coautor aqui, né? E aí nasceu aqui o Gestão em Tempos de Incerteza, que apesar de ser um livro pequeno, ele é muito rico e muito poderoso, né? Muito poderoso. Era um artigo que virou um livro. Exatamente, né? E aqui temos a coautoria, Sandrão e eu, com o Ram Charan. Salibão, o Charan, para contextualizar para a turma, ele pegou a temática de estratégia com uma visão muito apropriada e adequou muito ao contexto organizacional, tanto que o livro dele, Execução, com o Larry Bossidy, que era da GE, é uma referência em termos de execução. O Charan, ele é muito pragmático, né? E foi isso que talvez tenha sido o êxito dele, e também outro blockbuster, o Ram Charan, né, Salibão? Pois é, o Charan, Sandrão, é incrível, né? Ele deve estar com uns 86, 87, e ele é um missionário da gestão, Sandrão. Ele é um cara assim... eu não julgo as pessoas pelas escolhas que elas fazem, principalmente na vida pessoal. Mas o Charan, a vida dele é a gestão. É a gestão. Ele é nômade, né? Ele nunca casou, ele nunca teve filhos. Ele finalmente, aos 80 anos, ele comprou um apartamento, porque ele vivia em hotéis. Eu me lembro disso. A secretária dele manda as roupas para ele, para o próximo lugar que ele vai chegar. E ele se vê como um missionário. Ele está na Índia, está no Japão, está no Brasil e está bombando, Sandro. Olha que coisa. E olha, tem mais. O Charan foi um dos poucos grandes gurus que entenderam o papel da tecnologia na gestão. Né? Olha, aqui tem muitos outros, mas tem aqui o Alex Osterwalder, né, do Business Model Canvas, né? Você tem muitos outros pensadores, mas eu queria agora fazer uma migração. Uhum. Com a evolução da HSM, naquela época eram só professores, mas você começou a entender que duas categorias começavam a ganhar peso na economia, inclusive nas empresas. Uma, óbvio, foi a ascensão dos empresários, empreendedores e líderes empresariais. Começaram a ser, naquela época não era, começaram a ser, você identificou isso. E outra foi a influência da política na gestão. E aí nós temos aqui mais um capítulo só orientado a empresários, empreendedores e políticos. Vamos para ele? Vamos embora. Na segunda parte do nosso vídeo, nós vamos trabalhar então, Salibão, a influência dos empreendedores e empresários e líderes políticos no mundo da gestão. Você vai conhecer histórias deliciosas, como as que a gente contou agora, do Salibão convencendo essa turma a vir ao Brasil. E você vai entender por que esse mercado evoluiu dessa forma. Se você quiser acompanhar a nossa segunda parte desse vídeo maravilhoso, comenta aqui. Quero participar, quero ver, dá o seu comentário que a gente vai interagir com você em todos os comentários. Mas já adianto, vale muito a pena.